O que ninguém te contou sobre estratégia de marketing B2B, além do óbvio que você está acostumado a ver. Roda a vinheta. Quando a gente está falando do mercado B2B, a gente tem que entender o quanto ele evoluiu nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, dado que o mercado se maturou muito. Então as estratégias que eram usadas antes, hoje já não funcionam mais. Vou te dar um exemplo prático. Antes da pandemia, por exemplo, era comum a gente colocar muita gente para a gente trabalhar uma comunicação massiva, fazer uma oferta e ter uma boa taxa de conversão. Hoje em dia isso é cada vez mais difícil, especialmente no mercado B2B. Então, aquilo que funcionava, os playbooks que funcionavam lá em 2022 e antes, eles acabam se tornando cada vez mais obsoletos porque a gente está indo numa tendência de ultra personalização. Então, dado que a gente vê, por exemplo, no LinkedIn, que a gente consegue ser extremamente específico, chamar a pessoa no próprio criativo pelo nome dela, pelo nome da empresa dela, sobre a função que ela tem dentro da empresa, então isso acaba trazendo muito mais personalização. E é esse o jogo que a gente tem. Quando a gente está falando de IA, o que a gente está falando hoje pode ser que daqui a 3 meses seja completamente obsoleto porque a gente já tem muito mais recursos lá na frente. Mas hoje, o que a gente está acostumado a ver e o que a gente está vendo que está crescendo nos últimos meses é especialmente a capacidade que você, anunciante, que você, empresa que está prospectando, tem de ser personalizado. Quanto mais personalizado você é, maior a tua taxa de conversão. Se você trabalha com vendas, você já ouviu em algum momento que o nome da pessoa, o nome do lead é o que ele mais gosta de ouvir na vida. Isso é sobre personalização. Então, quanto mais personalizado você consegue ser, incluindo chamar ele pelo nome, pelo cargo dele, assim sucessivamente, trazer informações que realmente são relevantes para ele, maior a tua taxa de conversão, maior a possibilidade que você tem de fazer reuniões comerciais e fechar novos contratos, tá? Então, o que a gente tem de especial mudança pré-2022, pré-pandemia, comparado agora, é a nossa capacidade de personalizar e, por consequência, de ter índices de interação, índices de engajamento cada vez mais altos. Então, quanto mais personalizado que você é, maior o teu CTR, por exemplo, o teu CPM varia de acordo com o tamanho de público que você tem, mas você consegue compensar via taxa de interação, taxa de engajamento. Hoje, o que move a agulha no mercado em 2025, né, quando a gente está falando da sequência do projeto? Então pensa que o primeiro passo que você precisa alcançar é você conseguir ser personalizado para chamar atenção. Uma vez que você chamou a atenção, você precisa continuar um processo bem estruturado para que você consiga converter no mercado B2B considerando todas as nuances que a gente tem. Então pensa que você foi lá e captou o lead de forma personalizada. Aí você vai lá e vai colocar um chatbot para atender de uma forma genérica e vai fazer uma automação de e-mail genérica para falar com esse cara. Aqui a gente já tem uma quebra. Então, para você conseguir ir transportando esse lead que foi gerado a partir de uma interação altamente personalizada, você precisa continuar essa personalização ao longo do caminho. Então, teu primeiro contato lá no processo comercial precisa ser personalizado. Você precisa falar com aquele lead, fazer uma pesquisa sobre o que ele faz, como que ele faz, o que ele vende, para quem ele vende, ter essa noção de como você pode conduzir esse processo comercial com informações estruturadas e específicas sobre aquele caso. E o mesmo vale para as automações de inbound que você tem. Então, se você tem diferentes origens de entrada do lead na tua base, trate cada um dos leads de acordo com a sua origem e de acordo com as suas características de lead scoring. Então, se ele tem um perfil X, você vai falar, tem uma linha de comunicação específica com aquele lead, né, com aquela comunicação específica, o que é personalizado para ele. E assim você consegue ir seguindo no processo. Então, gerou um lead de forma personalizada, você vai fazer uma abordagem personalizada, realmente interessada e não interesseira, você vai conseguir levar esse cara para a reunião, por exemplo. Dentro da reunião, o processo precisa continuar. Então, de nada adianta você entrar numa reunião com o lead e apresentar direto uma proposta. Primeiro, você precisa entender a situação, precisa entender, fazer uma sondagem para entender em que momento aquele lead está. Depois você vai entender o que ele tem de meta, o que ele tem de problema, o que ele tem de dor, como que você implica isso de forma negativa e positiva, mas tudo de forma muito personalizada. Então, você precisa sempre ter interesse no teu lead para depois você apresentar uma proposta que daí o teu lead pode ter interesse naquilo que você vai apresentar. Mas se você não conseguir conduzir esse interesse e essa personalização, chances são que você tenha um gargalo em alguma etapa do teu processo comercial. Dito isso, quando você vai estruturar uma jornada no teu processo, né, tem duas formas de você conseguir aumentar a tua taxa de conversão, ou seja, esquentar um lead para que ele vire aquilo que você quer no final, que é uma venda. Você pode fazer isso via processo comercial, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Então seja personalizado
personalizado nos traits humanos que você tem, mas você também consegue fazer isso via conteúdo. Então, se você trabalha a produção de conteúdo orgânico, por exemplo, ou eventualmente uma produção de conteúdo que você usa para as suas campanhas de mídia paga, você precisa lembrar que esses conteúdos conseguem levar o teu cliente a ter um nível de interesse maior, o nível de consciência maior, para que ele feche um contrato com você depois. Nesse caso, na jornada de decisão do usuário, o teu conteúdo é peça fundamental. Então, de nada adianta você gerar exclusivamente conteúdos que não agregam valor de forma prática para o teu lead. Como que você faz isso? O primeiro ponto é você ter clareza sobre quem é a tua persona. Então não adianta você fazer um conteúdo que serve para todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém no fim das contas. Então faça um conteúdo específico para a tua persona. Quem que é a tua persona? Ah, minha persona é o gerente de TI de uma empresa com mais de 50 funcionários do ramo do agro e que joga beach tênis no final de semana. Então você precisa entender quem é a tua persona para que você consiga personalizar o próprio conteúdo para esse tipo de persona específico. Ah, Gabriel, mas eu não vou estar trabalhando com pouquíssima gente? Depende, você precisa pensar no 80-20. Se for para você falar tão genérico que não conecta com ninguém, é melhor você falar com uma porção menor de público e gerar realmente conexão, nível de consciência, do que você falar com todo mundo e só postar conteúdo que não serve para nada. Então, o nível de consciência ele vai ser diretamente proporcional à tua capacidade de agregar valor. Então, pensa sempre na balança da reciprocidade. Quanto maior a clareza que você tem sobre o teu público, maior clareza você tem sobre o que você pode gerar de valor para aquele público. Quando você consegue gerar valor, você consegue fazer uma oferta. Se você faz uma oferta, chances são de que você venda depois. Uma vez que você tem essa produção de conteúdo alinhada e o processo comercial claro em relação à personalização, você precisa entender em que momento um começa e o outro assume. Quando a gente está falando de marketing e vendas, a primeira coisa que você tem que entender é a função do marketing é gerar leads dentro do perfil qualificado e ajudar no nível de consciência via conteúdo. A função do comercial é pegar esse cara de perfil e levar ele para esquentar o nível de consciência via SDR ou via closer, para depois fazer uma venda. Então, aqui a gente tem funções parecidas, mas elas não são sobrepostas. O marketing ajuda no conteúdo para elevar o nível de consciência. O comercial também. A função do processo comercial de uma reunião de diagnóstico é elevar o nível de consciência, agregar valor para fazer uma oferta depois. Então, aqui tem uma certa sobreposição. Mas, no fim das contas, a grande função de marketing é trazer o volume de leads qualificados, ou seja, aqueles leads que têm perfil, para que o meu time de vendas consiga pegar essa galera que tem perfil, identificar e gerar interesse para depois vender. Então aqui precisa ter muita clareza sobre o SLA de passagem de bastão. Marketing vai até o que a gente define como MQL. Então é um lead que tem a característica de ser um gerente de TI de uma empresa de mais de 50 funcionários do setor do agronegócio. Se eu gerei um lead com essas características, a função do marketing foi feita. Aí eu passo a bola para o comercial. Tudo que o marketing conseguir agregar de nível de consciência via conteúdo para esses caras é excelente, mas a função principal é entregar um MQL na mão do time de pré-vendas ou na mão do time de vendas, dependendo de como for a organização, para que a partir dali ele consiga elevar o nível de consciência numa reunião e fazer uma proposta depois. Então, precisamos ter bastante clareza nessa passagem de bastão para que no fim das contas um não cobre o outro pelo que não é a sua função. E como que você faz para avaliar isso dentro de um funil? A primeira coisa que você precisa ter clareza é quais são as etapas que você vai levar teu lead. Então primeiro eu gerei um lead, depois um lead dentro do perfil, depois um lead dentro do perfil com interesse, depois uma reunião comercial, depois fechamento e assim sucessivamente. Cada uma dessas etapas tem uma taxa de conversão. Então do lead pro MQL eu tenho uma taxa de conversão. Então, qual que é a taxa de conversão que eu tenho dos leads que viraram MQLs? Basicamente, para você conseguir calcular onde está o gargalo na tua operação, você precisa ter clareza sobre esse funil. Então, vamos pensar numa operação de lead até venda, por exemplo. De lead para MQL, qual que é a taxa média do mercado? Entre 40% a 60%, dependendo da plataforma que usa, tá? Então, se você tiver qualquer coisa abaixo disso, provavelmente a gente tem um gargalo aqui. Se eu tenho um gargalo de lead para MQL, qual pode ser o problema? Pode ser que a minha segmentação tá ruim, pode ser que o meu criativo tá ruim, pode ser que a minha campanha tá ruim. Então, a gente vai usar os dados quantitativos para olhar de forma qualitativa para isso. Então, taxa de conversão de lead para MQL abaixo de 40%, temos um problema. Legal. De MQL para SQL, ou seja, do lead com perfil para o lead com interesse, qual que é a taxa média do mercado? Entre 15% a 25%. Qualquer coisa abaixo disso, a gente pode ter problema nessa passagem de bastão. Então, se eu estou gerando MQLs, eu tenho clareza sobre isso, mas os SQLs eu tenho uma taxa de conversão baixa, o que pode ser? Pode ser, por exemplo, velocidade de primeiro contato, então o time de pré-venda está demorando a entrar em contato, ou o closer, enfim, e isso faz com que os leads esfriem e, por consequência, diminui minha taxa de conversão.
conversão. Pode ser porque a minha cadência não é eficiente. O que é uma cadência? Uma cadência é um planejamento sobre a triangulação de informação. Ou seja, eu vou entrar em contato quantas vezes, de que forma. Então, por exemplo, eu vou entrar em contato por WhatsApp, por e-mail, por ligação, em qual dia eu vou fazer cada uma dessas coisas. Então essa cadência pode estar mal planejada. Normalmente é isso. Então, taxa de conversão abaixo de 15%, dá uma olhada qualitativa para o que a gente está fazendo nessa etapa de abordagem pós-MQL. De SQL para apresentação de proposta, por exemplo. Então, SQL é o quê? Reunião feita. Se eu agendei uma reunião, essa reunião foi realizada, e eu estou seguindo com menos de 80%, né? Aqui varia de 60% a 80%, mas eu estou seguindo com menos de 60%, por exemplo, dos leads que fizeram reunião comigo, provavelmente eu estou virando SQL, eu estou transformando em SQL quem não deveria ser. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que olhar a minha reunião se, primeiro, meu closer está tendo essa capacidade de agregar valor para seguir para uma proposta, ou se o meu SQL realmente deveria estar lá. Pô, será que aquele lead que a gente fez reunião, ele deveria estar na reunião ou ele deveria ter sido descartado antes? Então, percebe? Quando a gente consegue listar as etapas do funil, a gente consegue entender de forma quantitativa onde está o gargalo. De forma quantitativa, eu olho qualitativamente para o que eu preciso fazer. Quando a gente está pensando nessa porrada de métricas, eu preciso entender também quais delas eu não preciso olhar. Então, não é que eu não precise olhar, mas eu vou me importar menos com elas. Então, por exemplo, estou fazendo uma campanha de mídia paga. Ah, qual que é o meu custo por clique? Dane-se o custo por clique. Se o teu custo por clique está alto, mas a tua taxa de conversão é tão alta quanto, pode ser que o teu custo por lead, no final, seja baixo. Então, as coisas que você tem que olhar são as métricas primárias. Então, quanto que está teu custo por lead, por exemplo, e qual que é o volume dos seus leads? Isso está dentro da tua meta ou não? Por exemplo, qual que é a tua meta de CPA, né? A tua meta de custo por lead, por exemplo? Ah, minha meta é R$20. Se você está pagando até R$20, o problema não está ali. Você tem que olhar dali para frente. A tua taxa de conversão dali para frente está ruim ou está boa? Então você vai olhar de forma quantitativa e a partir dali você vai entendendo o que você pode fazer de maneira qualitativa. Então, métricas secundárias como custo por clique, CPM, CTR, você vai olhar num segundo momento, quando a tua taxa de conversão, por exemplo, sugerir que você tenha que olhar para isso. E aí, claro, o CTR é uma taxa de conversão. Uma taxa de conversão entre a pessoa que viu e a pessoa que clicou. Pode ser um gargalo. Se o teu custo por lead está muito alto, ela pode ser um indício quantitativo que você tem que olhar qualitativamente para o teu criativo, por exemplo. Mas a tua métrica primária tem que ser aquela lá de resultado. Qual que é o resultado? É custo por lead? É custo por venda? É volume de vendas? Então, olha primeiro para as métricas primárias, para depois para as secundárias. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar a tua estratégia de marketing e vendas para que no fim das contas você bote mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.